Aluguel para temporada. Quais cuidados você deve ter na hora de disponibilizar o seu imóvel? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SP Imóvel e neste vídeo nós falaremos sobre um assunto que demanda bastante curiosidade e interesse pela sua rentabilidade, sim, que é o que? O aluguel de temporada. E que olha, se a gente comparar o aluguel fixo, por exemplo, o aluguel de temporada ele chega a ser 30% mais rentável, tá? Eu já comecei aqui te trazendo uma informação super curiosa e preciosa, tá? Mas olha, a locação para temporada, ela é rentável, ela é bacana, porém ela demanda alguns cuidados, ela demanda assim algumas responsabilidades, não só por parte do proprietário do imóvel, como também para a pessoa que está ali alugando o imóvel por um determinado tempo. Então você tem ali direitos e deveres a serem considerados. E a gente vai deixar tudo muito bem claro aqui no decorrer deste conteúdo, certo? E olha, um outro fator que também eu acho muito importante trazer para você é que devido à pandemia do Covid-19, a prática do aluguel de temporada acabou aumentando significativamente, tá? Desde 2020. Afinal de contas, com a mudança cultural das empresas, ali com o trabalho remoto, por exemplo, que dá maior autonomia aos colaboradores, muitos deles passaram a trabalhar em locais diferentes, como de frente para o mar, por exemplo, né? Então, aí tem uma grande oportunidade de negócio para você que tem um imóvel parado no litoral paulista, por exemplo, e quer torná-lo uma fonte de renda com bastante rentabilidade, certo? Bom, e para a gente começar este conteúdo, eu acho que vale a pena eu trazer uma informação que parece básica, mas que muita gente não tem ciência, tá? Muito provavelmente você está até aqui e você imagina o que seja o aluguel para temporada, mas não imagina que essa prática ela está assegurada pela lei do inquilinato. Sim, existem leis voltadas para essa prática econômica aí, tá? Então, eu separei aqui o artigo 48 da Lei 8.245, que é a Lei do Inquilinato, que diz o seguinte: considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Resumidamente, segundo a lei do inquilinato, o aluguel para temporada nada mais é do que você transferir a posse de um imóvel, né, do seu imóvel, por um período determinado que não pode ser superior a 90 dias, ou seja, 3 meses. E que a prática, né, a finalidade desse contrato não pode ser comercial, tem que ser residencial. E justamente por isso que a lei do inquilinato entende que o aluguel para temporada, que aquele imóvel que está sendo negociado, ele não pode ser considerado como um objeto de hospedagem. Tá bom, Tainara. E quem pode praticar essas negociações? Quais são as formas de pagamento desse contrato, por exemplo? Olha, a lei do inquilinato também diz que essas negociações, elas podem ocorrer entre pessoas físicas, também com o intermédio de um profissional especializado, habilitado para cuidar ali de todos os direitos e obrigações de ambas as partes, tá? E com relação às formas de pagamento, meios de pagamento, quem define isso é o proprietário do imóvel que está ali em jogo, né? Que está sendo negociado. E é uma prática muito comum que os proprietários acabem pedindo um sinal ali no ato da reserva do imóvel
e que o valor total da alocação seja pago até pelo menos a data de entrada da pessoa que fechou o negócio, que está alugando este imóvel. Tá, Tainara, mas e aí? Existe alguma regra para eu poder disponibilizar o meu imóvel para alocação, por exemplo? Sim, existem regras, e essas regras, algumas delas são determinadas pela lei do inquilinato, assim como eu falei anteriormente para você. E eu resolvi separar entre obrigações e direitos do locador, ou seja, o proprietário do imóvel, e direitos e obrigações do inquilino, né? A pessoa que está ali contratando a sua estadia no imóvel. Pois bem, começando pelas obrigações do proprietário, é muito importante que fique claro o seguinte: o proprietário ele tem a obrigação de entregar esse imóvel em perfeito estado, tá? Para o inquilino. E outra obrigação dele é que ele arque com o custo de qualquer conserto de algum problema que tenha ocorrido anteriormente à estadia do inquilino e que ele entregue este imóvel com todas as manutenções em dia. Essas são algumas das obrigações, das principais obrigações do proprietário. Quanto aos seus direitos, o proprietário ele tem o direito de limitar o número máximo de pessoas que poderão estar ali no imóvel, tá? Ele tem esse direito e também ele pode determinar algumas regras de utilização do imóvel. Mas olha, antes que eu me esqueça, tá? É muito importante que, caso haja alguma regra para a utilização da propriedade, que tudo isso esteja muito bem claro antes mesmo da assinatura do contrato da locação, tá? Para que o inquilino ele tenha ciência de todo o cenário e a partir de então ele não tenha nenhuma expectativa quebrada no momento em que ele adentrar ali no imóvel. Quanto ao locatário, o inquilino ali do imóvel, ele tem algumas obrigações também. E a primeira delas é que ele cumpra com todas as regras determinadas pelo proprietário com relação à utilização da propriedade, tá? Que foram acordadas antes da sua estadia. Outro ponto que também é de obrigação do locatário é com relação à devolução do imóvel, que deve entregá-lo, né, ao seu proprietário de acordo com a mesma condição em que ele foi entregue na sua chegada, tá? Então ele tem que devolver o imóvel no perfeito estado em que ele teve o direito de receber quando ele iniciou a sua estadia ali no patrimônio. Quanto aos seus direitos, o inquilino ele tem o direito de receber o imóvel de acordo com as fotos do anúncio que ele avistou, por exemplo, a propriedade, tudo que foi ali conversado. Então ele tem esse direito. Ele também tem o direito de ser comunicado anteriormente à sua estadia sobre qualquer proibição, sobre qualquer regra de conduta do imóvel ou do condomínio em que o patrimônio, né, a propriedade encontra-se. Então ele tem esse direito. Ele tem o direito de visitar o local antes da sua estadia para ver se de fato ele vai querer fechar negócio ou não. E também tem o direito de consultar as notas de a quitação daquele imóvel, tá? Então o inquilino ele pode sim solicitar ao proprietário a quitação daquele imóvel para ele se assegurar de que não terá nenhum problema durante a sua estadia. Bom, na hora que a gente quer rentabilizar o nosso imóvel, o que a gente menos pensa é no ônus dessa prática, né? Mas, infelizmente, alguns conflitos podem ocorrer ao longo do caminho e é justamente por isso que eu também vou te contar agora alguns dos conflitos mais comuns na prática do aluguel para temporada, para que você fique de olho e não aconteça durante a sua negociação, certo?
Pois bem, os principais conflitos que ocorrem nessa prática são: o condomínio, onde o imóvel encontra-se, ele não permite, ele não autoriza a prática do aluguel para temporada, pois o condomínio ele pode vir a alegar que trata-se de uma prática comercial. Então, o inquilino, quando ele chega ele chega ali na sua estadia, ele tem algum problema onde ele não pode nem entrar no imóvel, por exemplo, ele é proibido na própria portaria do condomínio. Então, esse é um dos mais comuns. Outro ponto que também é muito comum, outro conflito que é muito comum nessa prática da locação para temporada, é com relação às regras do condomínio para a utilização de quem alugou o imóvel ali para a temporada. Que o condomínio ele não permite a utilização das áreas comuns desses inquilinos. Então isso pode interferir significativamente ali na estadia do locatário, né? O que pode gerar bastante desconforto. Porque vamos supor que você tem um imóvel super legal e um condomínio super completo e que esse condomínio fez parte da propaganda do seu anúncio, por exemplo, ali do seu imóvel. O que fez o inquilino fechar negócio porque ele ia poder usufruir de uma excelente infraestrutura, por exemplo. Chega ali na hora, ele não pode. Fica uma situação super chata, né? Então esse também é um dos conflitos mais comuns. E olha, para você evitar esse tipo de conflito, o que você pode fazer? No seu contrato de locação, você pode especificar alguns pontos para que fique tudo muito bem objetivo, bem alinhado e de acordo entre ambas as partes. Então, o que você pode especificar, por exemplo? A data de chegada e a data de saída, o número limite de pessoas ali permitido naquele imóvel, as regras do condomínio, caso o inquilino não tenha o direito de utilizar alguma área comum, especifique isso também em contrato, especifique as condições que você deseja, você proprietário, né, que você deseja receber de volta o seu imóvel e é óbvio, deixe-o nessas mesmas condições para a chegada do inquilino e, enfim, deixe tudo ali super arrumadinho e olha, também especifique caso tenha algum local no imóvel, né, na propriedade que demanda um pouquinho mais de atenção, então às vezes, tem ali um jogo de copos que não é para mexer, enfim, especifique esses pontos, porque aí já fica tudo bem negociado, bem acordado e não gera nenhuma surpresa negativa para ninguém. Bom, e é claro, né? Quando você tem um profissional intermediando essas negociações, você acaba diminuindo muito as chances de você ter alguma dor de cabeça e mais do que isso, você acaba aumentando as chances de fidelizar aquele inquilino para ele estar sempre alugando o seu imóvel com você e também indicando a sua propriedade para amigos e familiares, enfim, rentabilizando ainda mais o seu negócio. Então, vale muito a pena você se atentar a essas regras, vale muito a pena você investir na assessoria de um profissional habilitado que vai cuidar de todas essas tramitações e que você vai acabar também evitando ter maiores dores de cabeça e, de fato, ganhando, lucrando em cima do seu imóvel, que é fruto de bastante luta aí de uma vida toda, né? Então, fique de olho nessas dicas que nós demos para vocês. Aproveitem aqui essa época que é perfeita para você disponibilizar o seu imóvel para aluguel, né? Para alocação de temporada, porque agora é final de ano e o povo quer passear. Então, vale muito a pena, é uma oportunidade excelente para você ganhar um excelente, encher bastante aí o bolso com uma grana que vai fazer bastante diferença ao longo do seu ano, certo? E é claro, caso você tenha ficado com alguma dúvida ou já tenha passado por uma situação complicada no aluguel para temporada,
você pode deixar aqui nos comentários alguma situação, alguma dúvida, alguma opinião contrária a algo que foi dito por aqui, que a gente tá sempre de olho, certo? E é claro, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia mais uma vez e até mais. Um beijo!